Vinícius fazendo treinamento, hein, Vinícius? Isso aí, meu querido. Em nome de Jesus, vai crescendo aí na igreja e servindo ao Senhor. Queridos, eu louvo a Deus pela bênção de estar aqui essa noite com a minha filha. Né? Nós oramos aqui pela manhã, crendo que Deus poderia atuar na sua vida e por questão de enfermidade, mas Deus movimentou e louvado seja o nome do Senhor, que a previsão médica era se até hoje ela não melhorasse, ela teria que ser internada. Então, está aqui à noite para louvar o Senhor e eu fico imensamente agradecido a Deus pela bênção da cura em nossa família. E eu tive pensando assim, qual o tema compartilhar no culto que está sendo liderado pelos nossos jovens à noite? E eu estou aqui justamente substituindo a Thalita, porque era ela que ia ministrar hoje e ela não teve condição de estar aqui. E aí algumas coisas me vieram. Primeiro, esse final de semana, não sei se na casa de vocês, mas na minha casa faltou água. Alguém faltou água aí? Ninguém, gente, só a gente que passou por esse perrengue. Tivemos que ficar lá economizando, porque saiu no jornal que tu ia faltar água na Grande Vitória toda. Ninguém sentiu falta d'água. Que maravilha, Deus abençoe vocês. Não é? Mas não é uma tristeza ficar sem água em casa? Daqui a pouco nós vamos falar por isso. A outra coisa é que eu às vezes olho assim, né, igual nós temos muitas pessoas em situação de rua, e eu fico pensando como que alguém consegue viver sem tomar banho, né? Mas eu fico pensando também que fiquei pensando também assim, mas tem algumas pessoas que mesmo tendo água não gostam de tomar banho. As crianças não gostam de tomar banho, os adolescentes e os jovens às vezes não gostam de tomar banho. Não sei se é porque a água, né, é fria, ou se é preguiça de tomar banho, preguiça de tomar toalha, preguiça de enxugar o banheiro, e aí por aí vai, né? Um monte de coisa que hoje tem que se extirpar da sua vida, que tem que tomar banho. E um terceiro povo que não gosta de tomar muito banho são as pessoas mais idosas. Então vai cuidando aí, irmãos. Quanto mais velhinho você vai ficando, aí né, é muito chegado a banho, não. Pastor, mas por que você fala isso? Minha avó tinha 90 anos de idade. 90. E aí, a gente falava assim, vó, a senhora já tomou banho? Já, tomou nada. E ela, vó, sua toalha está seca. Não, eu tomei banho assim. Não, entra lá e toma banho, vó. Daqui a pouco a gente está ouvindo a água. Só que ela não estava tomando banho. Ela abria a água, balançava a água, depois saía com a toalha na mão, enxugando a mão, colocava no pescoço como se não tivesse tomado banho. E aí nós tínhamos que ficar vigiando. Volta lá, vó, e toma banho, até ela tomar banho, porque a senhora tem que ficar cheirosa. Então, gente, olha, à medida que nós vamos ficando mais velhos aí, vai vigiando, porque a vontade de tomar banho passa longe da gente, hein? Tem alguém já assim, não, né? Hein? Ó, vou brincar com alguém. Ó, irmã Jéssica. Amém, irmã Jéssica, está brincando, né? Falei, vou brincar com alguém. E a irmã Jéssica está aí na benção aí, esses dias esteve até ministrando a palavra, glória a Deus por isso. Vamos então, já que vamos falar de água, vamos para Ezequiel, capítulo 36, verso 25, e já que essa palavra falou para crianças, fala para os jovens, fala para os adultos mais experientes, então a palavra da água é para nós, não é isso? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 25, o Senhor Deus diz que vai dar um banho na gente. Olha aí. Borrifarei água limpa sobre vocês. O borrifador é o que, gente? O chuveiro. Né? Pega lá a pressão e borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus pecados. Tem uma tradução que diz todos os seus ídolos. Amém? Pode se sentar, irmãos. A renovação por meio da água, porque nós estamos no mês da visão da renovação. E o que Deus está falando para nós aqui nessa noite é: Deus quer dar um banho em você.
O Senhor já nos deu um banho por meio do seu sangue. Você sabe que sangue praticamente é água. Água com alguns poucos nutrientes, sais minerais, proteínas. Mas essencialmente o sangue é água. Em 1 João capítulo 1, verso 7, texto que nós citamos continuamente em nossos cultos de ceia, né? A palavra de Deus fala lá, né, que os nossos pecados, nós vamos ser lavados, vamos ser purificados pelo sangue do Senhor. Então, qual é o significado da água na Bíblia? Eu poderia ter falado nas Escrituras, mas eu vou colocar na Bíblia para que nós possamos entender com mais facilidade. Primeiro, eu quero dizer aqui para você que nesse primeiro, são 3 conceitos, o primeiro deles é que a água na Bíblia, ela pode significar vida, no sentido físico, e obviamente vida no sentido espiritual. Então ela representa a vida. O próprio Jesus, em João 14,6, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: quem quer ter a sua sede sanada, venha até mim, beba, porque eu sou a água viva. Então veja, o próprio Senhor, a vida é representado pela água, e esse significado também tem em nossa vida física e espiritual. No Antigo Testamento, quando o povo andava pelo deserto, quando saiu da escravidão do Egito e estava indo em direção à terra prometida, terra que mana leite e mel, eles passaram por um grande problema, por falta d'água. A ponto de, em dado momento, eles murmurarem, clamarem até contra Moisés e, consequentemente, contra Deus, dizendo: melhor a gente estar no Egito. Era melhor a gente voltar para lá, que pelo menos tinha água, tinha cebola para comer, tinha pepino, não é? Cebola e pepino, que você sabe, muita água. Mas eles estavam lembrando disso. Agora, quem é que reclama a Deus porque está faltando em casa cebola e pepino, gente? É só quem precisa de um banho, né? Precisa escovar bastante os dentes, banho, porque não vai ficar nada bom, que as 2 coisas fazem você ficar lembrando deles o dia inteiro, né? Hoje mesmo estava cortando cebola lá em casa e a cebola veio nos meus olhos, irmão. Meu Deus do céu. Eu não sabia o que fazer, né? Para tirar aquele ardor dos olhos. E quem come às vezes pepino, fica lembrando dele de manhã até de tarde. É ou não é verdade? É uma beleza. Então veja bem, o povo reclamava porque estava faltando água. E Deus proveu. Foram 2 as ocasiões que Deus proveu água saindo da rocha. A primeira delas está no livro do Êxodo, capítulo 17, verso 6. Eu estarei diante de ti, Deus falando para Moisés, em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes de todo o povo. Bateu com a vara na rocha, e ela deu de beber. A outra ocasião foi em Meribá, em águas de Meribá. Novamente o povo reclamando por falta d'água. Estava complicado, está no livro de Números. E aí então agora Deus fala diferente para Moisés. Olha, Moisés, fala a rocha, clama a rocha, e ela vai dar água para o povo beber. Aí Moisés, ao invés de clamar a rocha, esse é o problema, irmãos, quando nós estamos acostumados com Deus, acostumados com o reino, acostumados com a causa, acostumados com as coisas, e nós achamos que Deus sempre vai fazer do mesmo jeito. Mas o nosso Deus é Deus de renovação. Diga à pessoa que está próxima a você: o seu Deus é de renovação. E Ele tem renovação para você. Aleluia! E Deus falou para Moisés: fala a rocha, e ela vai dar água. Aí Moisés pegou a mesma situação, a vara, só que ao invés de bater uma só, bateu 2. Vocês querem água? Eu dou água para vocês. E caiu no pecado. Porque desobedeceu. E a água não era dele, a água era do Senhor. Porque ele estava irado,
nervoso, porque quantas vezes o povo precisou de água e Deus deu. Lá no Sinai, quando precisaram de água e as águas estavam amargas em Mara, Deus mostrou um arbusto, Ele colocou nas águas, não é? Cada as pessoas tiravam a água lá e pegava aquele arbustozinho, colocava dentro da água, esperava alguns minutos ou até horas e a água ficava limpa, purificava. Um milagre, porque sabe, queridos, essa planta que purifica a água desse jeito só existe na América do Sul. América do Sul é aqui na nossa região, tá? Região dos Andes, mas ela foi aparecer lá no deserto, para que o povo pudesse purificar a água. Isso é científico, eu estou dizendo para você. Não existe esse tipo de planta naquela região, mas Deus fez aparecer. É mais miraculoso que Ele dissesse assim: pode beber a água que vocês vão estar com água saudável. Nós temos que estar atentos, irmãos. Deus faz sempre algo novo. É renovação. E hoje não será diferente, não é diferente. Na sua vida, esteja atento à palavra. Já no Novo Testamento, Jesus se apresentou, como eu já disse aqui no início, como a água que sacia a sede física e da alma. Quando foi isso? A mulher no poço de Jacó. Está em João capítulo 4, verso 14, mas ele disse: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher então ficou apavorada. Toda vez eu venho aqui nesse poço, Senhor, me dá dessa água. E aí ele então diz: eu sou a água viva. Era o profeta de Deus, o homem de Deus, Deus encarnado falando com ela, e ela não sabia, e teve uma mudança, uma renovação de sua vida, de uma mulher prostituta, abandonada e só, para amparada e pregadora, anunciadora da verdade de Deus. Então, o primeiro ponto, nós vimos aqui que a água na Bíblia significa, portanto, vida física e espiritual. Mas também ela significa purificação e lavagem. Não é aquela lavagem de comida suja, não, e ruim que dá para pouco. Lavagem é como se fosse um lava-jato. Assim como limpa o corpo, a água também simboliza a remoção do pecado e da culpa. No Salmos de número 51, verso 2, quando Davi havia caído no seu pecado com a Betseba, no pecado de fornicação e adultério, ele clama ao Senhor para a purificação de seu pecado. Ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Quando ele clamou ao Senhor, Deus ouviu. Deus produziu na vida de Davi o arrependimento. Mas a água também representa, queridos, e simboliza na Bíblia o próprio Deus. Simboliza o Espírito Santo, é tipo do Espírito Santo. A água viva frequentemente representa a ação do Espírito Santo que flui do interior do discípulo de Jesus. Nós vamos lá para João capítulo 7, dos versos 38 a 39, quando Jesus estava na festa e diz assim as Escrituras: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso, disse ele, do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, quando Jesus anuncia o Espírito Santo, a água é como água. Veja bem, eu aqui já disse, e explicitei a vocês que o Senhor Deus borrifa a água, Ele trata conosco e, portanto, Deus tem um lava-jato, que é esse ato de Deus constantemente de jogar a água. Às vezes tem que jogar uma água um pouco mais forte sobre nós, devido à casca que nós criamos dos pecados que cometemos. Não é? É tão sério que fica difícil. Ontem mesmo, eu até contei aqui
hoje pela manhã, quando estava aqui o Freud nos visitando, e ontem à noite também no encontro de casais, eu fiz a graça aí de me desafiar, e depois fiquei clamando: Senhor, me ajuda, me socorre, me faz chegar de volta em casa, a pedalar, né, de bicicleta, 113 quilômetros por meio aqui do interior, aqui da serra, aqui, saí lá em Aracruz e voltamos. Estou aqui, gente, né? Até a pastora Hélida brincou quando cheguei em casa: chegou vivo? Né? Porque eu liguei para ela lá de Coqueiral, falou: amor, estamos aqui, hein? Qualquer coisa, pega aí o carro e vem me rebocar. Mas Deus me trouxe, mas uma coisa aconteceu, gente. Andando na terra, descendo pirambeira e subindo morro, passando no meio dos sítios e das fazendas, a minha bicicleta chegou. Eu nem tinha notado, nem eu tinha notado eu mesmo. Mas quando eu fui olhar, quando eu cheguei em casa, falei: Jesus Cristo, eu estava empoeirado dos pés à cabeça, e tinha mais uma coisa que eu não tinha notado: eu estava cheio de cocô de boi. Meu tênis lá, que é a sapatilha que a gente pedala, minha roupa, e eu nem estava sentindo aquele fedor, porque eu não estava nem mais tendo força nem para cheirar, não estava respirando, porque Deus estava dando graça. Mas quando eu olhei minha bicicleta, eu falei: ai meu Deus, minha bicicleta, desculpa aqui o termo que eu uso agora, minha bicicleta está toda cagada. E agora para limpar aquilo? É isso aí mesmo. E agora? Graças a Deus que eu tenho lá em casa, que não usava, não tem tempo que não usa, fica lá para a menina que ajuda a gente lá a limpar, lavar o quintal, aquela maquininha de... E eu me lembrei dela, eu falei: eu é que não vou passar a mão nesses negócios. Peguei a maquininha, fui lá, me deu um trabalho danado para regular tudo, porque eu não sabia usar direito aquele negócio, mas dei um jato na bicicleta e fui tirando tudo, lavando cada cantinho de poeira, e a bicicleta ficou novinha. Aí Deus falando comigo: tá vendo? Às vezes é assim que eu tenho que fazer com você. Jesus Cristo, eu estou todo cagado. É verdade. O pecado, queridos, é como estrume. O que nós cometemos de errado, às vezes achamos que está e vai ficar escondido, e vai ficar esquecido, mas está lá. Imagina, mexa. Não, desculpa aqui o termo, um cocôzinho velho para você ver o que acontece. Fede. Aparentemente está lá, está tudo quietinho, ninguém, né? Não mexe não, mas se mexer. Eu me lembro que uma vez, quando eu era criança, nós tínhamos cachorro no nosso quintal, e às vezes ia lá e fazia as caquinhas lá, e minha mãe mandava a gente limpar. Quem gosta de limpar cocô de cachorro aí, levanta a mão. Mas vocês não gostam não? Agora tem cachorro, né? Tem que limpar. E aí, na hora que a gente mexia, tinha até bicho embaixo, aquele fedor. Dava vontade de jogar só uma areia por cima, mas a areia por cima, irmãos, quem faz isso é gato, e aquilo não salva o negócio não, fica lá fedendo, tá? Tem que tirar mesmo. E depois tinha que lavar o quintal, para limpar. E tem uma coisa ainda sobre a caquinha que você precisa saber: nenhuma delas fica dentro da água. Se você jogar ela na água, sabe o que acontece? O que acontece, gente? Ela boia. Que nojeira. Uma vez nós estávamos, eu lembro que eu era criança, nós fomos numa praia aqui, que nós viemos de Minas Gerais, e foi aqui na região de Carapebus, tem uma lagoa, eu nunca mais voltei naquela lagoa. E eu era criança, tá? Acho que eu tinha uns 6 anos de idade. Mas eu lembro que a gente estava, a família todinha de Minas, mineiros, tudo na água, daqui a pouco veio um negócio assim, boiando perto da gente. Aí alguém disse: é cocô! Todo mundo saiu da água. Eu não entrei mais na água, porque eu sou meio nojentinho. Falei: meu Deus, que nojeira. Gente, eu nunca mais consegui ir na Lagoa de Carapebus. Não consigo ir lá. Porque eu fico imaginando que lá ainda tem aquele cocô lá boiando. Agora, pensa nisso, gente. Você acha que Deus ia lavar você, sujar as mãos santas dele sem usar um lava-jato?
sem um jatão daquele que eu usei na minha bicicleta para jogar a bostinha bem longe, porque Deus tem nojo de pecado. O pecado para Deus é como o defecar, é como esse estrume que não tem valia, mas traz a nós nojo e vontade de ir para longe. Mas Deus, para nos santificar, Ele nos lava pela palavra. A Bíblia Sagrada é o lava-jato de Deus. Repita comigo, a Bíblia Sagrada. Vocês estão aí, irmãos? Vamos tomar um banho, vamos lá? A Bíblia Sagrada é o lava-jato de Deus. Mas pastor, que heresia é essa? Abre aí sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 26. Você vai ver que a Bíblia é essa ferramenta de nos lavar. Efésios 5, 26 diz, para santificar, está falando da igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A palavra não é a água. A palavra é o instrumento, é o jato, é aquela maquininha, é o lava-jato que lava os carros, é aquele instrumento que impulsiona, joga, faz com que a água produza com mais força o resultado. É a palavra. É o que sai da boca de Deus, porque a água é o próprio Deus. A palavra de Deus é o efeito, é a ação que vai trazer purificação à nossa vida. E nós precisamos buscar isso, irmãos. Nós precisamos todo o tempo clamar, porque nós somos muito falhos. Se você olhar o ser humano, tanto no físico quanto no espiritual, nós temos problemas nessas áreas de limpeza. É ou não é verdade? Quando você vai lá no trono do banheiro, o que você tem que fazer? Lavar, irmãos. Lavar. Tem gente que passa só um papel e suspende a coisa. Tem que fazer um negócio bem feito. Não é? Além de tirar o excesso, precisa lavar. Para isso existe no banheiro aquela torneirinha. Sabiam disso? Tem gente olhando com o olho grande. Será que você não faz isso? É a limpeza correta. Nós precisamos fazer isso. Uma criancinha, um bebezinho, não dá para apenas passar papel nele. O que precisa fazer? Quem tem filho aí, você sabe, né? Na pior das hipóteses, você precisa ter aqueles lencinhos caros para dedéu, que é a lavagem a seco, né? Para lavar a criança, lubrificar, purificar e depois ainda passar um cremezinho, porque senão acontece o quê? Assadura. E aquilo dói. É ou não é verdade? Todo mundo calado. Será que vocês não gostam de tomar banho, gente? Diga para o seu irmão assim, toma banho, meu irmão. Pela palavra. Pela palavra. Nós precisamos ler as escrituras todos os dias, irmãos. Todo o nosso corpo precisa de purificação. Não sabia que nós precisamos limpar os ouvidos? Sim ou não? Precisamos limpar o nariz. Tem gente que limpa o nariz, né? Aí alguém fala, está limpando o salão. Misericórdia. Ainda tem gente que faz assim, né? Come. Deus do céu. E uns ainda pegam, limpam, ainda passa ainda, né? Na cadeira, no sofá, embaixo da mesa. Está repreendido em nome de Jesus. Irmãos, isso são secreções que nosso corpo produz. Tem escarro que sai da nossa garganta. E, irmãos, não estou falando nada aqui que todos vocês não tenham. É só ficar um pouquinho gripado. Uma vez estava um casal assim, né, namorando. Cuidado dos jovens namorando. Aí o rapaz falou para a moça assim, meu bem, acho que peguei seu chiclete. Ela, não, é que eu estou um pouquinho gripada. Vai. Namoro é santo, irmãos. É. Agora imagina isso espiritualmente. O pecado são essas nojeiras, esses excrementos que nós produzimos espiritualmente. No Salmos de número 51, verso 7.
Davi novamente agora clama ao Senhor por purificação. Ele diz: purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me com água, e ficarei mais alvo do que a neve. E você sabe o que é hisopo? O hisopo é uma planta, é uma erva amarga que servia como se fosse um sabão, mas ela não era passado no corpo. Se lavava com o hisopo quando alguém tinha feridas muito graves, em lutas, em guerras, ou então quando o escravo era muito maltratado, e aquilo pegava-se como se fosse um amassado, e emplastava nas pessoas e batia com uma varinha, ou seja, já estava machucado e batia com a vara por cima. Era quase que uma correção. Para ficar limpo, para ficar curado. E depois lavava a ferida e havia renovação. O rei Davi reconhece seus erros e ele clama a Deus que o lave para voltar a ser puro. Depois, como eu disse aqui já anteriormente, do pecado que cometeu com o homicídio de seu amigo e com a fornicação e adultério com a Betseba. Ele disse: lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Lava-me. Lembre-se, irmãos, a purificação espiritual que promove a renovação, ela só se acha quando buscamos a Cristo Jesus como nosso Senhor. Quando clamamos ao Espírito Santo para que Ele, por meio do sangue de Jesus, o próprio Deus, nos purifica. Como diz 1 João 1,7, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, te purifica, vos purifica de todo o pecado. Para finalizar a palavra dessa noite, o Senhor nos chama a atenção, irmãos, para o cuidado que nós precisamos com as ações de limpeza mais elementares da vida de um filho de Deus, de um discípulo de Jesus. Não podemos ter sujeira em nós, não podemos ter secreções, não podemos ter cocôzinho espiritual em nossa vida. Nós precisamos estar limpos, purificados, como um bebezinho que toma um banhozinho cheiroso e aí passa aquele produto que fica um cheirinho de neném. É assim que Deus quer você. E Ele te toma no colo e te ajuda a vencer. Quando você diz a Ele: Senhor, purifica-me, lava, cuida da minha vida. E Deus quer que você clame a Ele nessa noite: Deus, cuida de mim. Vamos ficar de pé para fazermos essa oração? É para você, criança, é para você, adolescente, é para você, jovem, é para você, adulto, você já experiente. Clama ao Senhor, porque Ele te trata, porque você é filho. Faça assim comigo, assim. Como se você estivesse abraçando Deus. Senhor, meu Deus, aqui essa noite pela Tua palavra, esse lava-jato espiritual, Senhor, nós nos colocamos sob Seu cuidado. Purifica-nos, Senhor. Lava-nos. Torna-nos, Senhor, limpos, clarificados, como diz as Escrituras, como a neve. Use o Teu sangue, a Tua palavra que é, ó Deus, o lava-jato, mas especialmente, ó Deus, um coração quebrantado e contrito em nós, ó Deus, disposto a se arrepender, a mudar, a deixar o Senhor tratar e não nos aceitar sujos, mas sempre ir à Tua palavra, ao Senhor, água viva, para estar limpos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É o que o Senhor quer de você. O
que o Senhor quer de você é esse comprometimento, esse compromisso, essa decisão de buscá-lo sempre, mesmo e principalmente quando você falha, ir até Ele e dizer, ir buscar, dizer: Senhor, purifica-me, lava-me. Essa noite nós vamos orar com você que entende que precisa sim, não é porque você está em pecado, não é que você precisa visualizar, aprender e sempre buscar a palavra, buscar a água que é o Senhor, para permanecer, se manter, continuar limpo. O que Deus quer é que você continue purificado, santo, e é Ele pelo seu sangue que te justifica. Nós vamos orar juntos, querendo você para manter ainda mais a sua vida firme, abençoada e vitoriosa. Venha à frente enquanto nós cantarmos e nós estaremos orando junto com você, em nome de Jesus. Eu já estou aqui porque eu quero me manter purificado e santo com o Senhor. Louvemos.